E aí pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui eu vou falar de outro grande eixo para ganhar massa, que além da alimentação é o treino. Então eu vou falar um pouquinho sobre o treino, todas as lições que eu aprendi. Eu vou falar para vocês 6 lições, 6 coisas que eu fiz errado e que depois que eu aprendi e comecei a fazer certo, eu finalmente comecei a ter resultado. Então eu vou explicar para vocês cada uma dessas 6 lições que eu aprendi aí ao longo de todos esses anos e explicar para vocês cada uma como que tem que ser aplicado para poder ter resultado. Então, bora lá pro vídeo. Então, eu vou passar aqui para vocês cada uma dessas 6 lições. E ao final, quem ficar até o final vai ver uma técnica que eu acabei usando sem querer. Depois de descobrir que era uma técnica que eu acabei usando para fazer crescer um músculo que era um músculo deficiente em mim. Eu pensava que eu nunca ia crescer o peito, porque era realmente reto, e mesmo depois de malhar muito, eu continuava reto. Eu pensava que eu nunca ia conseguir ter peito. E hoje é um músculo forte para mim. Eu sinto que é um músculo forte, que eu pego carga forte, que eu vejo crescendo, ele aperta na camisa. E eu vou explicar no final do vídeo qual foi a técnica, que depois eu descobri que era uma técnica, que eu vou explicar para vocês para crescer um músculo deficiente. Então, eu comecei a malhar quando eu tinha 16 anos. Então, antes disso, eu já fazia até exercício em casa, na volta dos 14, 15 anos. Eu sempre gostei muito de malhar. Sempre fui bem magrinho e eu gostava muito de malhar. Então, eu lembro que eu pegava tinha um cilindro de cimento em casa, desse tamanho assim mais ou menos, e aí eu pegava e fazia bíceps. E aí eu tentava fazer barra fixa num ferro que tinha lá em casa. E aí sempre fazia isso, sempre fazia, mas a única coisa que eu queria mesmo é ter um corpo melhor, ter um corpo forte, um corpo grande. E aí eu fui ao longo do tempo fazendo aí esses exercícios, né? Quando eu tinha 14 anos, eu era criança na verdade. E aí foi um dia eu decidi entrar na academia, que foi aos 16 anos. Então eu queria entrar na academia, com 16 anos eu vi que podia, eu já estava trabalhando, tinha começado a trabalhar numa empresa. Então eu tinha dinheiro, eu conseguiria pagar uma academia. Então tinha uma academia perto de casa, ficava inclusive do outro lado da rua, né? Academia do Chiquinho era o nome. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer lá na academia do Chiquinho, que é a famosa ali do bairro, e aí vou fazer lá. E eu lembro que eu tava com bastante medo do meu pai, porque ele não sabia o que eu ia fazer, eu não queria falar, eu tinha bastante medo de como que ia ser. Eu tava meio tenso até no dia que tinha que ir o primeiro dia pra academia, eu fui à noite, porque eu trabalhava de dia. Então foi umas 6 horas, umas 6h30 eu decidi ir. Então eu peguei meu tênis, o melhor tênis que eu tinha, coloquei minha meia e fui. Eu lembro que inclusive eu fiquei um pouco lá na frente da academia, né? Antes de entrar. Tinha uma escadinha, eu subi a escadinha, fiquei olhando o pessoal malhando. E aí aquilo deu vontade, bastante vontade de fazer, ao mesmo tempo tinha medo porque eu não sabia, a primeira vez que eu estava entrando numa academia, não sabia como é que ia ser. Mas aí eu queria muito, 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 muito malhar. Então fui lá, tomei coragem, entrei e fui ver quanto que era e tudo mais e assinar o plano. E aí começar os treinos. E aí, bom, depois que você toma coragem, vai, fica melhor, fica mais tranquilo. E eu comecei a malhar naquela academia naquele dia. Comecei a malhar aos 16 anos de idade. E aí comecei os treinos, comecei a fazer todo dia, seguindo o treino que o personal tinha passado, né? O educador físico da academia passou. E aí fui fazendo o treino conforme foi orientado, fui fazendo, começou com full body, né? Então basicamente nos primeiros dias eu fazia todos os membros no mesmo dia, né? Fazia superior, inferior, peito, ombro, costa, tudo no mesmo dia, 2 exercícios para cada membro. E eu gostei bastante, fui fazendo e tudo mais, e aos poucos a gente vai se aprimorando, eu fui fazendo. E claro, um dos erros que a gente espera, a gente quer logo ver resultado. Em tudo, na verdade, né? Não só na malhação, na academia, mas em tudo a gente quer ver resultado logo. Isso é um grande erro. Uma coisa que eu aprendi depois. A gente não pode querer ver o resultado logo. Então eu com um mês ali de academia, algumas semanas já estava querendo ver, já queria ir pro espelho e olhar e ver uma diferença no físico e tudo mais. E nem sempre funciona assim, né? É uma coisa que a gente não pode controlar, é o tempo. E algumas coisas precisam de tempo para acontecer, a gente precisa ter paciência. Coisas que eu não tinha muito na época, mas, bom. Então eu comecei a tentar, pesquisava vídeos na internet e aí eu queria ver técnicas para me acelerar, para me fazer mais forte, o que eu tinha que fazer e tudo mais. E os vídeos já falavam muito da alimentação, mas eu nunca dei atenção. Eu busquei primeiro os treinos, o que eu tinha que fazer no treino, porque a primeira coisa que a gente pensa é que o grande segredo está dentro da academia, que é lá que a gente vai ter um corpo
bom, que lá que a gente vai crescer o nosso corpo, vai ficar forte, vai ficar grandão. E aí a gente ignora algumas outras partes que são igualmente muito importantes. Mas enfim, eu fui fazendo os treinos e aí eu lembro que um dia eu estava fazendo leg press e eu já estava conseguindo até fazer um peso pesado, eu estava bem magrinho ainda, bem magrelo, mas eu consegui aumentar o peso e ele estava lá fazendo bem rápido, 1, 2, 3, 4, bem rápido. E aí eu lembro que o dono da academia, ele sempre andava por lá, ele chegou e viu eu fazendo, né? Ele parou ali do lado e ficou olhando eu fazendo bem do meu lado. Eu vi que ele queria que eu visse que ele estava olhando, bem do meu lado mesmo, e eu fazendo bem rápido, e aí no meio da execução ele falou. Calma, não precisa dessa velocidade toda. E ele fez eu fazer mais devagar. Então eu estava bombeando, fazendo várias ao mesmo tempo, e aí ele pegou, e aí ele acompanhou com a mão dele e falou, faz devagar. Ele falou, faz devagar. Ele acompanhou com a mão dele, fez eu fazer bem devagar. Descia devagar, subia devagar. Descia devagar, subia devagar. E ele falou, não adianta fazer rápido, tem que fazer devagar, tem que fazer tranquilo. E aí, beleza, essa foi a mensagem dele e ele saiu. Foi continuar o tour dele pela academia e eu fiquei lá, continuei a fazer o meu exercício. E aí veio a primeira lição, que foi, faça o exercício com cadência. O que isso quer dizer? Aquele dia ali era a minha primeira lição, que eu estava fazendo errado. A gente não pode fazer o exercício rápido, chegar e correr e querer fazer rápido, sabe? Não, e a gente vê muito, a gente vê pessoas fortes fazendo bíceps muito rápido e peito rápido, a gente vê isso. Mas ali fez uma grande diferença e ali foi a primeira lição. A gente não pode fazer, tem realmente que fazer com cadência. Por quê? Isso é coisa que eu vim descobrir depois. Depois de muito tempo, quando eu comecei a crescer, eu voltei a aplicar essa primeira lição e por isso foi um dos motivos que eu tive resultado. Foi porque eu comecei a aplicar isso no treino. Fazer devagar, com cadência. Então não adianta correr. Se você faz 10 repetições muito rápido e você leva 30 segundos para fazer, foi 30 segundos que você ficou forçando o seu músculo. Se você faz as mesmas 10 repetições mais devagar e você leva 1 minuto para fazer e terminar, você ficou com o músculo trabalhando 1 minuto. Você fez 10 nos dois casos, rápido e lento. Mas se você for pensar, o seu músculo ficou sob tensão trabalhando mais naquele que você fez lento. Ou seja, o seu músculo ficou sendo forçado mais no momento que você fez lento. Então, por isso a importância de fazer com lentidão. Quando eu digo com lentidão, é sentir o movimento, fazer com cadência. Tem alguns vídeos, inclusive, no YouTube que falam um pouco disso, que eu vou compartilhar com vocês os links para vocês verem uns treinos que fizeram diferença quando eu assisti e que você pode simplesmente copiar e você vai entender o que eu estou falando, beleza? Aí vem a segunda lição. Quando eu comecei naquela academia, eu peguei o meu plano de treino e comecei a fazer ele direto. Eu tinha que ir uma vez por mês com o cara da academia para ele ver a minha ficha e tudo mais. Eu não fiz isso. Eu simplesmente continuei, pegava a minha ficha lá, todo dia a ficha ficava uma ficha amarela, ela ficava no balcão de todo mundo, por ordem alfabética. Eu ia lá no meu nome, William, achava todo dia, pegava e levava. Era assim que funcionava na época. E aí eu pegava e fui fazendo aquele plano de treino sempre o mesmo. Fui fazendo o mesmo, sempre. E aí já não era mais full body, o treino era ABC, né, 3 dias com 3 grupos musculares diferentes. E aí o que aconteceu? Aí eu mudei de academia. Por quê? Eu comecei a faculdade em 2014. E aí eu conheci pessoas novas e um dos caras que eu conheci, ele morava perto de casa, na faculdade, estudando na mesma sala. Nós ficamos muito amigos na época. E aí ele malhava também, ele gostava muito de malhar. Aí a gente na conversa de academia, a gente falou, bora malhar junto, bora. E ele estava malhando numa outra academia também perto, mas a umas 2, 3 quadras da minha casa, não no outro lado da rua. E eu falei, bora, eu vou mudar pra tua academia e a gente malha junto. E aí pronto, a gente começou a malhar junto. E aí, como a gente foi malhar junto, eu mudei os meus exercícios. Como ele era um pouco mais forte, ele também era ectomorfo, mas ele era mais forte, ele tinha um corpo. E aí eu falei, vou seguir o cara, porque ele já tem corpo, ele sabe o que tá fazendo e tudo mais. E aí eu comecei a seguir os treinos dele. Então eu mudei vários dos exercícios que eu estava fazendo. E o que aconteceu? Eu, por exemplo, num treino de bíceps, que eu conseguia levantar muito bem numa barra, ele pegou e mudou pro halter e eu vi que eu não conseguia pegar o mesmo peso que eu estava pegando. Eu achei muito estranho. E eu tive que reduzir um pouco a carga para conseguir fazer. E aí, depois dos primeiros treinos com ele, eu senti algo que eu não estava sentindo mais, que era o quê? Os meus músculos doendo no outro dia.
Então o músculo que a gente malhou começava a doer no outro dia. E por que aquilo não estava acontecendo mais antes, quando eu estava malhando sozinho? Pelo motivo que é a segunda lição. Tem que variar os treinos. Então tem que variar os treinos. Quando você varia, você muda os exercícios, você começa a trabalhar grupos musculares diferentes. Esse foi o meu grande erro. Eu estava lá na minha primeira academia, malhando sempre a mesma coisa. Meu corpo se acostumou com aquele exercício, os músculos se acostumaram com aquele exercício e eu não estava mais evoluindo, eu não estava variando o treino. Então, junto com ele, a gente começou a variar os treinos. Mais ou menos a cada um mês e meio, a gente trocava os exercícios de costas, os exercícios de peito. A gente trocava e começava a fazer outros exercícios. E aí fez uma diferença muito grande. A gente começava a sentir diferença na forma que a gente sentia as dores no ombro, no peito. E foi muito bom. Então, essa é a segunda lição. A gente precisa variar os treinos. Outro grande erro que eu cometi, e estou passando aqui para vocês não cometerem o mesmo erro. Então, tem que variar os treinos. Eu, especificamente, estou variando a cada um mês e meio. Beleza? E aí vem a terceira lição. Como a gente começou a mudar muito os exercícios, eu descobri uma coisa. Acabei percebendo uma coisa. Eu só estava fazendo exercício em máquina quando eu estava malhando sozinho. Somente máquina. Ou sentado numa máquina, ou em pé numa máquina, ou era máquina. Era sempre máquina. Então eu não fazia exercícios livres. Não fazia agachamento, fazia poucos exercícios com halter, eu fazia poucos exercícios com barra livre. Então eu não fazia muito exercícios livres. E aí, como a gente começou a buscar diferentes treinos nessa nova rotina de variar o treino, a gente tinha que passar por exercícios livres. E o meu amigo, ele já fazia alguns exercícios livres. E aí ele começou a incluir isso no treino e eu fui tentar fazer e vi uma grande dificuldade. E aí veio a terceira lição. Tem que fazer exercícios livres também. Ou seja, tem que incluir exercícios livres no seu plano de treino. Tem que incluir, faz toda a diferença. Eu estava fazendo perna muito bem, eu tava com ele, né? Era magro, mas estava conseguindo levantar uma certa quantidade de peso. Na maioria das máquinas que eu fazia, eu estava conseguindo levantar um bom peso. E aí ele me colocou para fazer o agachamento. E eu não consegui, quase que eu não consigo levantar nem a barra. Eu juro para vocês, quase que eu não consigo levantar nem a barra. E teve outro detalhe aqui, outra coisa que eu vou explicar para vocês que a gente tem que cuidar e que eu só aprendi depois. Eu tinha medo dos exercícios livres, eu tinha medo de como que eu ia aparecer para os outros, algo muito ruim, que hoje, por exemplo, isso não existe mais comigo, mas naquela época eu me preocupava em fazer o agachamento, por exemplo, e a minha perna, por ser muito fina, todo mundo vai ver, e aí eu vou ficar com vergonha e tudo mais, e não pode existir isso, não pode ter isso. E hoje, depois que eu esqueci isso da minha mente, eu comecei a evoluir, então, que eu fui para fazer cada exercício, não me importando se a outra pessoa do meu lado está fazendo muito mais, porque eu sou eu tenho a minha evolução, eu tenho o meu corpo, então são realidades diferentes. Então esse aí, para vocês ficarem ligados, que é outro ponto que vocês têm que cuidar, olha para vocês mesmos e pensa se vocês deixam de fazer algum exercício, alguma coisa por vergonha. Não pode ter vergonha, tem que botar para cima e fazer. Nunca se compare com outra pessoa. Nunca se compare com outra. Eu, com 16 anos, olhava para um outro rapaz de 16, 17 anos com um corpo bem maior que o meu e ficava, porra, eu não consigo esse corpo e tudo mais. Mas são genéticas diferentes, são pessoas diferentes, são realidades diferentes. O que você tem que se preocupar? E eu comecei a me preocupar e fez diferença foi o quanto que eu estou melhor comparando comigo mesmo ontem. Ou seja, hoje eu tenho que estar melhor que ontem. E eu tenho que trabalhar duro hoje, malhar duro, para que amanhã eu esteja melhor que hoje. E assim vai. Ou seja, um dia você vai chegar no seu resultado. Então se concentra na sua trilha. Beleza? Então, fechando esse parêntese, então essa foi a terceira lição. Foi fazer os exercícios livres. Os exercícios livres fizeram toda a diferença para mim, tanto que depois eu comecei a fazer só exercício livre. Hoje, para ombro, para peito, eu faço muito com halter, eu sinto muito mais, porque a máquina, quando você usa a máquina é como se você estivesse roubando, ou seja, o peso que você põe lá não é o peso que você está levantando sempre. Porque a máquina, pela corda, ou seja, pela alavanca da máquina, ela vai roubar, ela vai pegar um pouco daquela força, nunca é você 100%. E a máquina, principalmente as máquinas que são fixas, você tem um movimento fixo, é aquele movimento que você faz, não dá para mudar muita coisa. Então, o livre não. O livre é bem mais flexível, você consegue atingir mais fibras, porque tem movimentos diferentes, tem variações que halter que só de você girar a mão, o sentido da sua mão já vai pegar fibras diferentes. E é isso que os treinos livres
te proporcionam. E então fez muita diferença para mim. E então o meu conselho é mescle, adicione exercícios livres no seu plano de treino também. Um erro muito grave que eu cometia, muito grave, eu fui ver isso só depois, infelizmente. Foi por isso que eu só ganhei massa depois. O ectomorfo ele gasta muita energia. Nós ectomorfos, nós gastamos energia sem fazer nada, muita energia. Por isso que a gente é magro, a gente não engorda. O nosso corpo ele tem um metabolismo muito alto, ou seja, tudo que a gente consome, todos os nutrientes, eles são consumidos muito rápido. Então é por isso que nós somos magros, essa que é a ideia. Então a gente já naturalmente já consome muita energia, e para criar os músculos é preciso de energia. Então, como eu digo, a alimentação é importante porque eu estou dando energia para o corpo. Agora, se o meu corpo já consome muita energia e eu faço coisas ainda que faz eu consumir mais energia, eu estou tirando a energia que ele ia usar para os músculos. O que era o grande erro que eu cometia? Eu fazia 1h30, 1h40 de treino. Grande erro, é um grande erro. Porque quanto mais você está lá, levantando peso, fazendo exercício, é energia que você está gastando. Então, quanto mais você está dentro da academia, mais energia você está gastando. É energia que não vai ser usada para construir o músculo. E dá para fazer um treino muito bom em menos tempo, em 45 a 1 hora, 45 minutos, 1 hora, que é o que eu faço hoje. E hoje eu cronometro tudo, o tempo que eu estou na academia. Ou seja, eu tento fazer de forma muito eficiente para que eu não fique lá muito tempo. Então, e eu pesquisei muito materiais do pessoal de fora, artigos de fora, principalmente dos Estados Unidos, que tem muita coisa, e eles falam, tem muitos personal trainers, tem muitas pessoas da área de educação física que dizem malhe de 45 a 50 minutos, 45 minutos a 1 hora, nesse período. Então, eles instruem assim, mas eu só decidi fazer isso e aplicar no final de 2019 e início de 2020. Quando eu comecei a crescer. Então, fica aí uma dica para essa lição que foi muito importante, foi um erro muito grave que eu cometi. Faça treinos de 45 minutos a 1 hora. Esse é o tempo ideal do treino. Então faça, porque vai fazer diferença. E aí, já puxando o gancho dessa questão de energia, vem outra questão. Eu fazia cardio, eu fazia esteira, às vezes eu fazia bicicleta. E aí é outro ponto que eu estou gastando energia. Então eu vi conselhos, principalmente um conselho que eu vi que eu gostei bastante, porque é uma pessoa especialista da área, que foi do Renato Carani, que foi: se você é ectomorfo, no início não faz cardio. Então não faz, esquece o cardio, esquece esporte. Se a tua meta realmente é ganhar massa e ficar maior, então você tem que sacrificar algumas coisas. Se você faz um bom treino, mesmo que seja 1 hora, mas você sai no outro dia ou no mesmo dia e vai jogar bola, é energia que você está gastando. Se você gastar energia que vai construir o músculo, não vai construir o músculo. É uma questão de prioridade. Se você o corpo quer crescer, você tem que priorizar. Então, você tem que identificar tudo que está consumindo energia no seu dia a dia. E aí, o cardio não é uma boa ideia para o ectomorfo, pelo menos não no início. Por que eu digo não no início? Porque eu, por exemplo, eu ganhei 10 quilos em um mês. E agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no meio de uma quarentena, que as academias estão fechadas e eu não consigo malhar. Estou malhando em casa, estou consumindo a dieta um pouco menor do que eu estava consumindo antes e estou ainda crescendo e estou ganhando músculos. Mas eu também estou começando a acumular um pouco de gordura e dá para perceber, principalmente gordura abdominal. Ou seja, para mim, um momento que talvez eu já tenha que começar a adicionar um pouco de cardio junto, certo? Mas se você está no começo como eu estava, esquece o cardio. Essa que foi a orientação que eu ouvi, eu apliquei e funcionou. Então, sem cardio, sem gasto excessivo de energia, que aí sim você vai crescer. E aí vamos para a próxima lição. Como eu falei antes, eu comecei a testar diferentes treinos, diferentes formas de treinar para mim ver o que funcionava melhor para mim. Eu fiz um treino que você fazia menos carga, mas você fazia 20, 30 repetições até cansar. Fiz esse tipo de treino e aí dava um descanso de 1 minuto, 1 minuto e meio. E fiz esse treino e não vi muito resultado. E aí fui tentando treinos diferentes, tentando um pouco mais forte, tentando fazer vários treinos para bíceps, por exemplo. Pegar um dia e fazer 5 exercícios para bíceps. Ou tentei também fazer menos exercícios para bíceps, mas fazer outros músculos juntos. Eu tentei muita coisa. E o que deu certo para mim muito rápido, eu percebi o resultado na hora que eu comecei a fazer dessa forma, eu inclusive li num livro que infelizmente eu não lembro o nome do livro. Eu não lembro, não tenho mais, porque foi um PDF, foi o meu chefe na época, um dos meus chefes que malhava, ele
E a gente conversava sobre malhação, sobre academia e tudo mais, e ele falou que tinha lido um livro muito interessante sobre academia e tudo mais, e ele me passou o livro. E falava várias coisas, vários conceitos. E um dos conceitos era esse. Falava dos 45 minutos de treino também, da outra lição, mas especificamente desse ponto ele falava de uma das formas de você malhar, que é bastante intenso, com bastante carga, ou seja, você fadigar com muita carga. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você vai colocar uma carga que em 7 repetições você já está cansado, que você só vai conseguir fazer até 8, 9, no máximo 10. E aí eu falei, vou fazer isso, e aí comecei a fazer isso. Ou seja, eu peguei cargas mais pesadas para mim ver se eu conseguia ter uma evolução. E vi uma evolução, principalmente no peito. Logo, rapidamente eu comecei a ver o meu peito crescer. Meu peito que eu pensava que nunca ia crescer, que era reto, era uma tábua. Eu pensava que não ia crescer e com essa metodologia eu fiquei muito feliz na época. Eu comecei a malhar pesadão e assim, eu acho que, eu não lembro agora, mas talvez uma semana e meia ou duas eu senti, você sente. Eu senti um pump diferente, um pump maior. Falei, porra, legal, achei o segredo. Esse foi o meu sentimento na época. E aí comecei a malhar assim. Então isso funcionou muito bem pra mim. E aí é importante lembrar que talvez dependendo de um corpo para o outro, pode ser que as coisas funcionem diferente. Talvez para você seja melhor, você sinta melhor se você fadigar com menos carga, mas fazer devagar, talvez. Mas você pode testar. O que funcionou para mim foi isso, cargas pesadas, ou seja, qual é a minha média? Qual é a minha métrica? Como que eu sei qual vai ser o meu peso? Em 8 repetições eu tenho que estar sentindo a dor, tenho que estar cansado. E das 8 para frente, eu faço o máximo que eu conseguir, eu consigo chegar em 10, às vezes 12, mas é isso. Eu tenho que fadigar na 7ª, 8ª. Essa foi a minha regra. Ao começar a malhar assim, isso me levou automaticamente ao próximo erro, ao próximo grande erro que eu cometi, e que é a próxima lição, que inclusive é uma lição de ouro, porque ela faz toda a diferença se você aplicar. E o que foi essa lição? Como eu comecei a malhar mais pesado, eu comecei a fazer mais exercícios errados. Eu comecei a roubar porque eu queria pôr mais carga, eu comecei a fazer o movimento errado, comecei a fazer o movimento torto, e isso foi ruim. Eu estava começando a ganhar massa, mas eu podia estar ganhando muito mais, como eu ganhei em janeiro, fevereiro de 2020. Por quê? Porque eu comecei a fazer os exercícios errados. Então a próxima lição, que é essa que eu aprendi, foi o quê? Use menos carga, mas faça o exercício corretamente. Essa é a grande lição. Ou seja, eu peguei bíceps que eu estava colocando 10 quilos no bíceps, e aí vi que na verdade se eu fizesse a execução perfeita, ou seja, fizesse o movimento correto, eu só conseguia fazer 5 quilos. Qual a execução correta? Eu não conseguia 10. E aí foi uma decisão que eu tomei. Falei, eu vou começar a fazer direito. Então eu reduzi as cargas de tudo que eu estava fazendo, mas comecei a fazer o movimento perfeito. Nos movimentos de costa fazendo o movimento da escápula, nos movimentos de bíceps, sem roubar, sem mexer o cotovelo para trás do corpo, nos exercícios de perna, tomando muito cuidado com a lombar e garantindo que eu nunca estou roubando, comecei a fazer direito. A extensão máxima dos movimentos, ou seja, bíceps, que a gente às vezes tem o costume de levar até metade do caminho e voltar, comecei a esticar. Você tem que cuidar para não esticar demais, não é exagerado, mas você tem que esticar tudo e voltar. Então, tudo isso, as extensões, você estender mais o músculo para fazer a execução, você ter essa consciência corporal de que você está fazendo certo, que você vai começar a sentir mais o músculo. Você vai ter que baixar o seu peso, que foi o que eu fiz, mas você vai estar fazendo certo, você tá atingindo as fibras certas, as fibras que tem que atingir para você ganhar massa. Então isso fez toda a diferença. E o meu conselho nessa dica, nessa lição que para mim é uma lição de ouro é: diminui a sua carga e faz o movimento perfeito. A gente consegue no YouTube, eu vou passar para vocês também, ver pessoas que mostram como é a execução perfeita. Então pega uma carga bem leve e faz a execução perfeita, só para você sentir. Foi isso que eu fiz. Em perna, por exemplo, agachamento terra. Eu sempre fiz errado, eu sentia dor nas costas depois de fazer. E aí uma vez eu vi um vídeo e falei, agora eu vou fazer certinho. O que eu fiz? Peguei só a barra e fiz o exercício do terra. Só com a barra eu senti. Você sente o músculo lá da perna, você sente a fibra muscular tá trabalhando. Quando você pega um peso muito leve e faz várias vezes, aí você sente que você está fazendo o exercício certo.
E claro, sempre tem um profissional ao lado na academia para te ajudar a ver se você está fazendo certo. Então chama ele para garantir que você está fazendo certinho. Vai fazer toda a diferença. Pega e diminui o peso e faz perfeito. Faz a execução perfeita que vai fazer toda a diferença. Então agora vem a técnica especial que eu falei para vocês, que é para crescer um músculo deficiente. Algo que eu usei sem querer. Eu acabei usando essa técnica no passado para crescer o meu peito, funcionou. E depois de anos, no caso agora em 2020, eu vendo um vídeo, eu descobri que isso era uma técnica usada por, inclusive, profissionais, atletas, para crescer músculos deficientes. E o nome dessa técnica é super máxima. O que é a super máxima que eu fiz sem querer? A super máxima diz que para você pegar o seu músculo deficiente, suponhamos que seja peito, que foi o meu. E aí você tem o seu plano de treino. Plano, por exemplo, ABC. No dia A você faz peito e ombro. No dia B você faz todo o braço, bíceps, tríceps, faz costa também. E no C você faz toda a perna. Suponhamos que esse seja o seu treino. Então, o que diz a super máxima? Você vai pegar o seu músculo deficiente, no meu caso foi o peito, e você vai malhar ele todos os dias. Quando começar o seu treino, você vai fazer ele. No dia que você já malha aquele músculo, se o meu caso é peito, eu não vou precisar fazer isso no dia de peito, vou fazer nos outros dias. Isso significa o quê? No dia de braço, que eu vou fazer bíceps e tríceps, eu vou começar o meu treino com um exercício para peito. Para peito, que é o meu músculo deficiente. Só que eu não vou usar a carga de sempre. Eu vou me aquecer normal, vou aquecer corretamente e vou pegar 70% da carga que eu uso, certo? Ou seja, se você faz, sei lá, 20, diminui para 15, 14 ou até 10. Mas diminui a carga e você começa com esse exercício. Você vai fazer 6 séries. 6 séries de 12 a 15 repetições cada uma. Vai estar mais leve, você vai conseguir fazer fácil. Vai conseguir fadigar um pouco, mas a ideia não é chegar no limite do músculo. Não, a ideia é só você trabalhar ele, trazer sangue para a sua área deficiente. Então, fazendo isso, que eu fiz sem querer, eu comecei, como eu tinha raiva, porque eu não tinha peito, eu comecei a malhar peito todo dia. E o meu peito começou a crescer. Depois, agora que eu me entendeu o porquê. E essa é a técnica que eles usam. Ou seja, se você quiser e tem um músculo deficiente, você pode fazer isso. Você pode malhar ele todo dia por um mês. Essa é a orientação, tá, dos atletas. Por um mês só, depois você volta ao normal. Malhando todos os dias. Começando cada treino você faz a supermassa. Você muda os exercícios cada dia. Se for bíceps, por exemplo, um dia você faz rosca direta, no outro dia você faz na barra reta, depois barra W. Mas é um por dia, um exercício só, 6 séries de 12 a 15 repetições no início do seu treino. No início do treino de perna, faz primeiro aquele exercício de peito. No início do exercício de bíceps, faz primeiro o exercício de peito. No dia que você já vai malhar peito, não precisa, porque você já vai fazer o exercício para o peito. Mas nos outros dias você faz por um mês, seguindo essa regra, que aí você vai conseguir trazer um pouco mais de sangue para aquela área e ele vai desenvolver um pouco mais. E a orientação é que você faça apenas por um mês. Eu fiz e funcionou para o meu peito. E eu estou fazendo agora para o meu bíceps, porque é um que eu também considero bastante fraco, e vou fazer para o meu antebraço também. Beleza? Então essa aí é uma dica que eu consegui ver na internet, achei e funciona mesmo, funciona muito bem. Funcionou para mim, então espero que seja útil e se vocês aplicarem que funcione para vocês também. Beleza? Uma última dica que eu tenho é cronometrem os espaços de descanso do seu treino. Cronometrem os tempos de descanso do seu treino. Hoje eu levo o meu relógio que eu consigo ver e cronometrar, ou seja, eu termino uma série, eu ponho o cronômetro para rodar e espero 50 segundos. Terminou exatos 50 segundos, eu começo a próxima. Isso vai te ajudar na lição que eu expliquei de fazer 45 minutos de treino, ou uma hora. Isso vai também te ajudar a garantir que você seja mais eficiente, que você tenha um tempo que é tempo definido padrão, em média de 50 segundos de descanso, e você vai aplicar certinho. Se você não cronometra, você vai sem querer, nem vai perceber, vai acabar descansando um minuto e meio. Então é bom ter essa constância. Você pode levar o seu celular para você cronometrar, você pode levar um relógio. Como é que eu fazia quando eu não tinha como levar um celular no início? Eu lembro que, como é que eu fazia? Normalmente as academias têm um relógio, então a academia onde eu fazia tinha um relógio lá em cima da parede grandão. Eu terminava, eu olhava onde estava o ponteiro dos segundos e ficava olhando. E eu acompanhava os 50 segundos lá. Sempre fazia isso, sempre. Por muito tempo eu lembro. Era no SESI, que era o Clube do Trabalhador aqui onde eu moro. E aí era uma academia boa. E isso foi
durante um tempo que eu não conseguia levar o celular, não tinha celular para levar. Então eu fazia assim, eu olhava pro relógio, terminava, olhava pro relógio, via o cronômetro rodando, quando ele dava 50 segundos, mandava a bala e passava a próxima. Beleza? Então essas são as lições que eu aprendi, são lições muito importantes, eu aplico todas hoje, porque foram erros que eu cometi, eu acabei demorando muito para aprender, então eu quero compartilhar com vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros. Então pegue essas lições e tentem aplicar todas, porque não é difícil, é simples, é relativamente simples, mas você tem que ter a disciplina de fazer tudo, beleza? Então é esse aí o vídeo, com todas as lições, com grandes erros que eu aprendi, que é para vocês não cometerem os mesmos erros e poderem aí ter uma evolução mais rápida, beleza? Então é isso, quem gostou pode dar uma curtida aí, peço também que se você gostou, segue o canal, estou também no Instagram, onde eu compartilho a minha rotina diária com várias dicas também, e tem também um grupo no Telegram, lá no Instagram você vai ver tudo, beleza? Então é isso pessoal, valeu, até o próximo vídeo.